Muito bem, Tatá, estamos de volta. O que a gente vai fazer agora aqui, tá? Revisão, meu filho, porque daqui a pouco tem atividade e eles estão prestes a realizar a prova. Caramba, é verdade, porque agora é a aula 48.2. Daqui a pouco a gente já chega na aula 50, 51. Aí São já as revisões. Caramba, 48.2. Na verdade, o que Tatá. interessa para eles é 50, porque eu creio, em nome de Jesus, que eles Que não vão ninguém vai ficar no 51. 51. Fecha o ano, senhor, arrasando, menino. A gente deixa a aula só de bônus. Verdade. Então vamos lá para nossa revisão? Bora! De olho, diretor. Aula 48.2, meninos e meninas, ouve no Cultura, Nutrição, Sanidade, Reprodução. Nós enfatizamos todos esses pontos, galera. E nós falamos do que é importantíssimo. Você está criando, você quer que esse animal esteja feliz, né? E como é que ele vai ficar feliz? Se alimentando bem. E aí a gente falou dos volumosos, das pastagens, das capineiras, dos fêmeas da cidade. Para o quê, professor? Isso aí, pessoal, falamos que isso é o alimento deles, né? A nutrição. Agora, suplementação é em farelo ou grão, que também não podem ficar de fora, e os minerais, tá? Pode esquecer. Não. Clica. E aí também a gente tem alguns manejos sanitários, tá? Falamos da desolha. O que é desolha, tá? Tosquia da lã ao redorzinho, tirar, né? Ao redor dos olhos, fazer aquela limpeza ao redor dos olhinhos dele. Uma coisa muito importante, quando deixa crescer muito, aquela lã, aquele pelinho fica incomodando e pode causar um ferimento na alcoólatra do animal. E cacareio, Tatá? É a tosquia do útero e períneo das fêmeas, antes da aparição ou também após a monta. Aí também tivemos a importância de fazer a desinfecção do cordão umbilical, não é isso? Na hora após o parto. E aparo dos cascos. Qual a importância disso, Tatá? Para não prejudicar os aprumos e também evitar o quê? A podridão desses cascos. E principalmente o que pode ocorrer devido aos períodos chuvosos ou áreas alagadiças. Né? Pessoal. E em animais confinados. Isso. Só que em animais confinados a atenção é dobrada. Tá? E aí nós falamos sobre as reproduções. Só que aí, em relação a isso aqui, pessoal, os filhotes, né, do parto, embora o que chamou a atenção são os 45 dias do desmame. 45 dias de desmame comparado com as outras criações, né, é até um desmame muito tardio. Mas é que o objetivo da mamada é o colostro. E tanto caprino como ovino, isso é para os dois, tá? Tanto caprino como ovino tem uma excelente concentração e tempo de produção de colostro. É muito gorduroso. Então, você pode deixar porque não vende, não usa o colostro, você não vende o colostro. Né? Então, até aí você tem um tempo, 45 dias, para fazer o processo de adaptação e apartar esse animal. Tá? E também para finalizar, era isso mesmo. Para finalizar, a gente falou aí da monta, né? Sim. Que a monta ela tem 5 etapas. Ato do fungar, reação, que a gente chama flerren, a cotovelada, que às vezes ele faz uma coisa com a cabeça assim, na traseira da fêmea, tá? Tem gente que fala que é na dianteira. E depois tem a monta da recepção. Quer dizer, se ela não se apartar, se ela continuar parada, se ela ficar próxima ao macho, significa que ela está receptiva. Perfeito. Tá bom? Agora você vai ficar aí com a sua atividade. Cadê, professor? Atividade. E aí a gente volta já pra gente fazer as atividades, tá? Tchau! Ei, galera, chegou a hora da atividade, da resolução das questões. Olha só, como a gente sempre gosta de falar aqui, a gente tem questões abertas, questões fechadas. E aí, nas questões objetivas,
tá? Nas questões objetivas, como é que a gente faz, professor Jefferson? Eu sou a voz oculta agora! Agora você é! Nas objetivas é muito fácil, Tatá. Nós vamos ler a pergunta, depois nós vamos ler as alternativas. Às vezes, Tatá, a gente consegue fazer por exclusão. Outras vezes tem que lembrar, puxar da memória. Mas não se preocupem, meus queridos. Nas objetivas, se a questão, o gabarito, for alternativa C e você colocou a alternativa E, don't you worry, don't you give me my life, don't you give me, don't you wonder, right? Calma aí, os anos 80 abaixaram em mim. Não se preocupe. Por quê? Por quê? Porque a gente volta o slide, Tatá, para poder relembrar. E Tatá, agora me diga você, e quantas questões foram questões abertas? Quantas foram? Não, e quando as questões agora, tu tá querendo me complicar a vida, né? Eu não vou lembrar. Abertas. Gente, quando as questões são abertas, você vai ter que respondê-las. E isso foi uma solicitação dos professores de vocês. Mas aqui na NBAZ a gente agrada a vocês, né? Então, na última aula, a gente teve várias objetivas, mas normalmente as questões aqui da NBAZ são mais abertas mesmo. E aí você vai ter que discorrer sobre, né? Óbvio que algumas palavrinhas podem fugir na hora que você está respondendo. Mas quando fugir, não se preocupa não. Pega um laço. Laça ela, né? Você detalhe o máximo possível que com certeza o seu professor vai estar considerando essa questão. Tudo bem? Então a nossa primeira questão joga lá no quadro, diretor. Olha lá. Questão de número 1 diz o seguinte: sobre o processo reprodutivo de ovinos, que é um dos aspectos de grande relevância para o crescimento deste tipo de pecuária. Vamos ler de novo? Bora. Sobre o processo reprodutivo de ovinos. Sublinha aí. A questão fala sobre reprodução de ovinos. Processo reprodutivo de ovinos, que é um dos aspectos de grande relevância para o crescimento desse tipo de pecuário. Diga quantos filhotes por parto podemos aguardar em uma criação. Isso é múltipla escolha, quer ver? Vai. Eu acho que não. Não? Eu acho que não. Uma matriz terá um filhote por parto, embora haja uma porcentagem de ovelhas que procriam mais de um cordeiro por parto. Interessante, né? Das criações que a gente... que é o que tem menos, né? E passa mais tempo. Isso. Verdade. Olha só. Ok, galera, se você quem cria aqui já respondeu aqui no ato, né? Então bora lá, questão de número 2. O manejo alimentar em propriedades menores que são indicadas para a engorda e venda de reprodutores exigem estruturas como? Pessoal, quais são essas estruturas? Então, pessoal, olha só. Quem vai definir qual é a estrutura da minha criação? Em propriedade. Da minha criação na minha propriedade. É a minha propriedade que vai falar, olha, você tem potencial para fazer extensivo, você tem potencial para fazer intensivo sêmio. Só que tem uma coisa, pessoal. Independente das três, tem que ter um espaço para a produção da nutrição animal. Que a nutrição deles é de volumoso. Volumoso. O que não é a nutrição, o que é só uma suplementação, a ração. Então, independente disso. É outra diferença, né? Mas vamos ver especificamente para propriedades pequenas. Muito bem. Divisões do pasto, cabana... Então, quando eu falo de divisão do pasto, piquete. Piquetes. E piquete envolve o quê? Mourão, que é a madeira. Envolve o quê? Linha, que é o aço. Envolve o quê? Prego. Envolve o quê? Mão de obra. É custoso. Os piquetes, eu confundi os piquetes com os abrigos. Não, né? Cabanas. As cabanas, elas podem ser apriscos, que são suspensos, ou as cabanas mesmo podem ser no chão, que é assim, quadradinho com feno dentro. E galpões? O galpão, aí é como se fosse um semi, mas não é. Lembra da estrutura? Não foi nessa aula, mas foi na aula passada. Precisa ser um semi-intensivo. Não. Eles ficam soltos.
Certo. Um período, né? Um período por causa das vermes. Entendi. Lembrou? Além de investimento em mão de obra Por que mão de obra, Tatá? Vamos aos passos. Por que mão de obra, Tatá? Por que mão de obra? Porque cada setor desse é uma pessoa que vai arrumar e vai limpar ali. Entendeu? Ah, professor, tem pessoas, pequenas criações, aí uma pessoa dá conta, mas aqui não. Como é para engorda, é menor tempo, só que tem que ter um volume maior de indivíduos. Então sempre tem mais de um criador, mão de obra. E claro, olho atento, porque tem muito o quê? População, concentração de população de animais. E está olhando por causa de doenças que podem aparecer. Tá? E alimentação suplementar, né? Que é mineral e ração. A diarreia em ovinos tem mais ou menos a consistência das fezes do cão. Ela pode ser causada por todos os tipos de coisas. Em um episódio de diarreia no seu rebanho, qual é o melhor procedimento a ser tomado? Antes da gente responder isso, tem uma hora que a gente vai ver que tem umas figuras que eles se alimentam do pasto e pode estar fazendo autoinfecção. Isso é muito importante. Por isso você tem que apartar o animal quando apresenta diarreia. Porque essa é... O que tu quer dizer? Eu falo as coisas e não explico, né? É porque essa criação, diferente das outras, quando a gente fala de diarreia, o problema é o quê? Manejo na limpeza do coxo da ração, um desarranjo. Aqui não. Quase 100%, quando dá diarreia, é verme. Não é problema na ração. Tem esse diferencial. Perfeito. Então, o que a gente precisa fazer? Qual é o procedimento? Chamar um veterinário. Por quê? Quando a gente fala os outros, é o quê? Suspende a ração, suspende a água, verifica um coxo, é um desarranjo, uma diarreia de desarranjo. É um desarranjo, não é uma doença, é uma infecção, não é um agente infeccioso. Então tem como você mesmo tratar, curar, suspender, amenizar. Agora, quando é com caprino, tem que ser mesmo veterinário. Por quê, Tatá? Porque quando se trata de verme ou um parasita intestinal, o medicamento ele tem um raio de ação específico para a fase de ovo, só mata o ovo, mata o jovem e mata o adulto. Tem que fazer exame de fezes, igual nós. Porque a gente sabe como é que é, qual é a realidade, como é que é? Realidade e... expectativa e realidade. Aí vou tomar. Você vai na farmácia e pega uma dose única, você vai dar me dar remédio de verme. Aí o cara te mostra o mais caro. Não, cadê aquele outro? Aí, não é verdade? E tá errado, a gente tem que fazer exame de cagar, colocar metade no potinho, fazer o exame e falar, ó, tem que tomar esse que é específico. Porque tem 3 fases, tem uma fase, tem 2 fases dentro do seu intestino. Aí... Não, faz coisa. Mas ninguém faz isso. Mas nosso sistema também complica, né? Induz a gente a não ir, mas faz tempo. A melhor... Não falei nada. Eu tô só dando olha disso tudo. A melhor... Não sei. Não diz não. Não diz tudo não. Tá bom, lá na gravada. A melhor tomada de decisão é sempre... Você tá ligado, né? E todos eles estão. Baixou? Tu baixou? Quando for assim, tu corta o microfone desse povo. A melhor tomada de decisão é sempre manter o manejo preventivo para evitar doenças do rebanho de ovinos. Entre os manejos preventivos está a identificação de ectoparasitas. Não é todo mundo que vai conseguir fazer isso. Então, como realizar esse procedimento preventivo? Verifique a pelagem com frequência para procurar parasitas externos, tais como ácaros ou pulgas. Eles precisarão ser tratados imediatamente. Tatá? Mas isso aí é mais tranquilo, né? É aí que tá, porque anemia. Tatá, sabe onde acontece? Gente, não preste atenção nisso, tá, gente? É um detalhe mesmo, ectoparasitas. Então é visível, perceptível. Eu falei... O que foi? Eu pensava que era
internos, aí você tem... professor interno? Não tinha prestado atenção que era ecto. Então, deixa eu explicar uma coisa, tá? Mas já na outra pergunta, nós estamos falando... Nem pensar na garganta. Nós estamos falando... Ai! Ei, Denis, era pra tu baixar, mas não era... Nós estamos falando dos endo. Ecto Claro. também pode acontecer o quê? Acabou. Ecto também pode acontecer o quê? Anemia. Mas como, professor, pulga e carrapato? Por isso que não é muito indicado criações de caprinos e ovinos junto com bovinos. E outro, cachorros. Tem que tomar muito cuidado. Por quê? Porque você tem seu cachorro e o ciclo do carrapato é o mato. Quando você vai... Eu compro para matar os carrapatos, eu passo carrapaticida no chão, na terra. Você viu quando tem terra e capim, para acabar. Porque você extermina lá, não tem menos seu cachorro depois. Então, isso é um paralelo. Quando a gente faz a utilização desses ectoparasitas, o que acontece? Dependendo da infecção, é sequestrado todos os nutrientes desse animal. Ele fica anêmico, fica apático. E se der uma infestação de carrapato, Deus o livre. Acaba com a questão, principalmente em quem? Filhotes. Verdade. Tu vai falando, eu vou só lembrando. Uma coisa que não é bonita, que o pessoal pensa que não pode, ficar mosca. Mosca, outra coisa. Por exemplo, você entra num estábulo, você entra numa ordenhadeira, você entra num galpão onde tem bovinos e tem cheio de mosca na cabeça do... Não. Isso para o ambiente animal está horrível, incomodado. E essas moscas... Tem que tomar cuidado com aquilo. Tem que estar sinalizando algo. Tá? Perfeito. Problema, questão 5. Que questão enorme. Né? Problemas sanitários são considerados um dos grandes obstáculos para a economia da indústria ovina. É necessária a adoção de manejo sanitário com vacinações apropriadas e ou práticas técnicas higiênicas capazes de prevenir a saúde dos ovinos. Quais práticas são recomendadas para o manejo adequado da oftalmia? Deixa eu marcar aqui. Oftalmia contagiosa e de infecções intestinais provocadas por vermes ou outros parasitas. Você vê isso, lembra aquele conjuntivite nossa, passa de um animal para o outro, tá? Exame periódico da conjuntiva ocular e do cristalino para a precoce identificação da oftalmia contagiosa. Para as infecções gastrointestinais, faz necessário observar a aparência das fezes, porque parece aqueles caroços de açaí, que para serem sadias, devem ser encaroçadas e de cor verde escuro ou clara. Nunca líquida. Tá bom? É bom. Ok, meu povo, e vai caindo tudo, final de aula é assim, só não cai os professores que não podem. Meus queridos, finalizamos aqui mais uma correção, aguardamos vocês para a nossa próxima E a gente aula. tá aguardando os vídeos de vocês, tá bom? Tchau, tchau. Beijo!